Olá, estudante! Neste vídeo eu vou resolver todas as questões de leis de Newton que já caíram na UES de 2010 até 2020 na primeira fase. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Agora, se você quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você, veja só. Você tem no meu site fisicacomdouglas.com agora o curso Exercitando para a UES, 135 questões da primeira fase dos últimos 10 anos, separadas por assunto, resolvidas como você vai ver aqui. 195 questões da segunda fase dos últimos 5 anos, também todas agrupadas por assunto, resolvidas em vídeo, para que você consiga revisar e focar na sua preparação e garantir a sua vaga, principalmente se desejar medicina, que é um curso concorrido. Então vem comigo para a gente começar a nossa lista de resolução. Um bloco de massa 2 kg próximo à superfície da Terra desliza subindo um plano inclinado de 30 graus, sob a ação de uma força constante e da força peso, desprezando-se todas as forças de atrito e assumindo-se a aceleração devida à gravidade como sendo constante. Se a aceleração do bloco tem módulo 1 metro por segundo ao quadrado, o módulo da força resultante nessa massa em newtons vale 2, 0,5, raiz quadrada de 3 sobre 2 ou 1. E olha a maldade da questão. Ela te forneceu vários dados que serão inúteis. Falar da inclinação do plano, da inexistência de atrito, do comportamento da força-peso, desta força F, não vai te ajudar em nada. Aliás, vai te atrapalhar, porque você vai tentar fazer esse desenho aqui. Quando ele te deu a massa do bloco, te disse a aceleração que o bloco vai apresentar e te fez a pergunta: qual é o módulo da força resultante em newtons? Ele não te perguntou aquela força F que estaria sendo usada para permitir o deslizamento e a aceleração do bloco. Ele quer saber da resultante. A resultante disso tudo aqui vai ser igual ao produto da massa pela aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton. Douglas, então a massa é 2, a aceleração é 1, o resultado dá 2, e a opção correta vale 2, A de avião. Um pingo de chuva de massa m cai verticalmente sob a ação da gravidade e da força de atrito com o ar. Então, nós vamos ter gravidade e vamos ter atrito. Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a g. Se o pingo já atingiu a velocidade terminal, então já atingiu a velocidade terminal constante. Ou seja, a velocidade que ele tem não muda. A força de atrito com o ar tem que módulo? Então, a força de atrito com o ar tem que módulo? À medida que esta gota vem caindo, quais são as características do movimento? Você tem o vetor velocidade, terminal não muda mais, então você vai encontrar aqui um vetor velocidade constante. Mas como assim cair com velocidade constante? Eu jurava que era acelerado. Calma, por que esta velocidade agora está constante? Porque o valor da força-peso deve estar sendo equilibrado pelo valor da força de resistência, que é feita pelo ar. O ar está impedindo este objeto, esta gota, de ganhar velocidade. Agora faz sentido. Se a velocidade é constante, você sabe que o vetor aceleração é igual a zero. Lembrando a segunda lei da termodinâmica, se a força resultante é o produto da massa pela aceleração e a nossa aceleração é zero, a resultante será zero. E para que a resultante seja zero, a resistência do ar deve ter o mesmo valor do peso. Então, módulo
da resistência do ar deve ser igual ao módulo da força-peso. Mas quanto que dá o valor do peso? M vezes G. Aí, a opção correta é B de bola. Você fala, mas Douglas, como é que ele continua em movimento? Lembra da primeira lei de Newton? Naquela lei se diz que, caso a resultante das forças atuando sobre um corpo seja zero, há duas possibilidades. Em uma delas, o objeto tem a velocidade constante e sempre igual a zero. É o famoso repouso. A outra possibilidade é a velocidade ser constante, mas diferente de zero. É um movimento retilíneo uniforme que vai acontecer aqui. Daí a opção correta B de bola. Uma partícula de massa m se desloca ao longo de um trilho. Opa, é um trilho em forma de círculo vertical de raio r. Despreze os atritos e considere o módulo da aceleração da gravidade igual a g. Num ponto em que o vetor velocidade esteja na direção vertical e com módulo v, a força que o trilho exerce sobre a partícula é... Qual das opções aqui? Vem comigo. Aqui nós temos o trilho vertical, a gravidade está para baixo, certo? E o vetor velocidade na vertical vai acontecer quando ele está passando por este ponto, e o vetor velocidade é v1, e por este outro ponto, e o vetor velocidade é v2. Douglas e as forças. Quando o objeto passa por aqui, você vai ter atuando sobre ele a força peso vertical e para baixo, P. Pronto. E é a mesma força peso quando ele está passando por ali, ó, vertical e para baixo. Certo. E a força feita pelo trilho? Como não há atritos, só vai existir a força normal feita pelo trilho. No primeiro caso aqui, a normal será esta, vetor N1. E no outro caso, a normal será esta daqui, ó, vetor N2. Douglas, o que significa normal? Normal significa perpendicular à superfície. E quando a superfície é curva, as perpendiculares estão na direção do raio e acabam passando pelo centro. Agora entendi. Só são essas duas forças? Sim. Aqui na subida, você vai notar que o peso está desfavorecendo a velocidade. Ele vai perdendo velocidade na subida. Já na descida, a força-peso favorece a velocidade. Agora, ele quer as normais, que devem ter o mesmo valor por conta da simetria do problema. Veja que para haver um movimento circular é necessário haver uma componente da resultante apontando para o centro, chamado de resultante centrípeta. Aqui a força-peso é a única tangencial e a normal a única na direção radial, na direção que aponta para o centro. Então, nós vamos poder escrever que a nossa força resultante na direção radial, conhecida como centrípeta, vai ser a normal. Então, isso vai me dar o valor da normal, tanto faz em 1 quanto em 2. E quanto vale a normal? M vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo R, que é o valor da resultante centrípeta, que você deve ter memorizado. A resultante centrípeta é dada por m vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Opção correta, A de avião. Um cubo de massa m é posto sobre outro cubo de massa 2m. O coeficiente de atrito estático entre os dois blocos é μ. Suponha que esse conjunto deslize com velocidade constante sobre um plano horizontal sem atrito.
Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a g. Assim, a força de atrito Fa atuante no bloco de cima é 0 μmg, 2 μmg ou 3 μmg. O fato de a velocidade ser constante leva ao fato de a aceleração e a força resultante serem iguais a zero. Se a velocidade não muda, a aceleração é zero, e como a resultante é a massa vezes a aceleração, a força resultante também será zero. Vão existir as forças verticais, normal e peso, em cada um dos elementos, mas não vão existir as horizontais. O conjunto continua seu movimento e a gente pode dizer que isso se dá pela inércia. Um corpo que está com uma certa velocidade e tem a resultante igual a zero, mantém a sua velocidade constante. A força de atrito, mesmo que haja as asperezas, não vai atuar aqui. Porque, para haver atrito, além de existir aspereza, deve haver ou deslizamento entre as superfícies ásperas, ou a tendência de deslizamento entre essas superfícies. E aqui, o deslizamento está acontecendo apenas entre as partes lisas. Aqui, entre as ásperas, não há nem sequer o deslizamento, nem a tendência de deslizar, porque a velocidade está constante. Em um primeiro experimento, se temos um primeiro, deverá haver mais. Então, num primeiro experimento, uma massa pontiforme é posta em movimento circular e uniforme, com a realização de 3 voltas completas por minuto. Então, vão ser 3 voltas a cada minuto. A trajetória circular é mantida por uma mola de constante elástica K1, que liga a massa a um ponto fixo, ao centro de curvatura. Em um segundo experimento, então, nós vamos ter outro experimento com a substituição da mola. Então, nós vamos ter outra constante elástica, mas com o mesmo comprimento, ou seja, o mesmo raio de trajetória. A massa percorre a mesma trajetória também com movimento circular uniforme, porém realiza o dobro de voltas em um minuto. Assim, é correto afirmar que qual seria a relação entre as constantes elásticas? Para resolvermos este problema, nós vamos pegar um caso geral, onde a força elástica será a resultante centrípeta. Normal e peso vão se equilibrar. A resultante centrípeta a gente obtém por meio de mv² sobre r. E a força elástica, Kx, onde o x é a deformação. Em ambos os casos, no caso 1 e no caso 2, a gente vai ter a mesma massa, o mesmo raio, porque o raio vai corresponder ao comprimento da nossa mola, que vai ter também a mesma deformação x. Então, para que a gente consiga relacionar os valores dos Ks das constantes elásticas, a gente vai fazer um estudo em cima dessa expressão. Lembrando que, no primeiro experimento, eram feitas 3 voltas completas em 1 minuto. No segundo experimento, o dobro de voltas em 1 minuto. Para ser o dobro de voltas, já que a trajetória é a mesma com o mesmo raio, é necessário que seja o dobro de velocidade. Então, o que eles vão ter de diferente? Só velocidade. A massa é a mesma, o x é o mesmo, o r é o mesmo. Como eu havia comentado, a única diferença vai ser que aqui é V1 e aqui é V2, mas o V2 é 2 vezes o V1. Quando a gente eleva isso aqui ao quadrado, fica 2 ao quadrado vezes V1 ao quadrado. E 2 ao quadrado são 4. Você observou que este resultado aqui é o mesmo que está lá em cima? Ótimo! Então, isso aqui vai ser 4 vezes o valor de K1, o que nos traz como resposta correta o item C de casa. Uma esfera inicialmente parada desce um plano inclinado, rolando sem deslizar, na presença da gravidade terrestre, desprezando-se a resistência do ar,
pode-se afirmar corretamente que, opção A, há força de atrito apenas estático atuando na esfera. Opção B, há força de atrito apenas dinâmico atuando na esfera. Opção C, não há força de atrito estático atuando na esfera. Ou opção D, há forças de atrito estático e dinâmico atuando na esfera. O movimento de rolar é uma composição de dois movimentos. Transladar, a bola vai transladar, mas também rotacionar em torno de um ponto. Quando a gente faz a composição da translação dos pontos com a rotação deles, veja, todos os pontos transladam aqui na direção do plano, mas todos os pontos giram em torno do centro do objeto. Agora vamos juntar essas duas figuras e ver o resultado. Juntando as setinhas vermelhas com as setinhas azuis, veja que no ponto de contato entre os dois objetos, o plano inclinado e a nossa esfera, qual vai ser o vetor velocidade resultante? 0. Então, para nós, observando aqui o rolamento, bem aqui este ponto tem velocidade v igual a 0. Mas o próprio enunciado disse para a gente, rolando sem deslizar. Se não desliza, não existe atrito dinâmico. Atrito dinâmico é atrito com deslizamento. Há quem pense que dinâmico é atrito com movimento. Não, é atrito com deslizamento. Se não desliza, o atrito é estático. Então, a força de atrito apenas estático atuando nessa esfera, justamente pelo fato de não haver deslizamento e este vetor velocidade do ponto de contato da nossa esfera com o plano ser igual a 0, quando a gente compõe o movimento de translação, onde todos os pontos estão com o mesmo valor de velocidade. Translação, na direção do plano, com o movimento de rotação. Opção correta A de avião. Uma bola de futebol de 450 gramas em queda vertical sofre a ação da gravidade e da resistência do ar. Em um dado instante, sua aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, em módulo. Considerando que a aceleração da gravidade tenha módulo de 10 metros por segundo ao quadrado, a força de resistência do ar atuando na bola nesse instante em newtons é. Primeira parte vai ser a nossa representação do que está acontecendo, colocando as forças que vão atuar sobre a bola. Se a massa vale 450 gramas, ela vale 0,45 quilogramas, que corresponde à unidade no sistema internacional. A gravidade tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado. Isso me permite calcular o valor da força-peso. O valor do peso é o valor da massa vezes o módulo da gravidade. 0,45 vezes 10 é igual a 4,5 newtons. Até aí tudo bem. Agora vamos observar as forças. Está aqui a nossa esfera, sobre ela vai atuar a força-peso e a resistência do ar. Resistência do ar a quê? A que o ar está resistindo? Ao movimento, ou seja, à velocidade. Então, se o objeto está se deslocando para baixo, a resistência do ar está para cima. Por essa razão, a nossa esfera não vai cair, a nossa bola de futebol não vai cair com a aceleração da gravidade. Vai cair com uma aceleração bem menor, 2 metros por segundo ao quadrado. Está aqui o valor da aceleração. Isso significa que a força-peso é maior que a resistência do ar, dando uma resultante para baixo. Então, recapitulando,
temos o peso e a resistência do ar, mas a resultante será para baixo, por quê? Porque nós vamos ter uma aceleração para baixo de valor 2 metros por segundo ao quadrado nessa queda. Observe que nós vamos conseguir calcular a força resultante que atua aqui por meio da segunda lei de Newton, que nos diz que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Assim, você observa que a massa vale 0,45, a aceleração vale 2 e este produto dá 0,9 newtons. Douglas, já entendi. Eu sei que o valor da força-peso é 4,5 newtons. Eu sei que o valor da resultante está igual a 0,9 newtons. Por quê? Porque a resistência do ar está sendo subtraída do valor do peso para dar a resultante. Sendo a resultante o valor do peso menos o da resistência do ar, a gente coloca que 0,9 é igual a 4,5 menos a resistência. A resistência passa para o outro lado positiva e o 0,9 vem para cá negativo. 4,5 menos 0,9, 3,6. 3,6 é então a opção D de dado. A força de resistência do ar atuando na bola nesse instante em newtons é igual a 3,6. Duas únicas forças, uma de 3 newtons e outra de 4 newtons, atuam sobre uma massa pontiforme. Sobre um módulo da aceleração dessa massa, é correto afirmar que, opção A, é o menor possível se os dois vetores força forem perpendiculares entre si. Opção B, é o maior possível se os dois vetores tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. Opção C, é o maior possível se os dois vetores força tiverem mesma direção e sentidos contrários. Ou opção D, é o menor possível se os dois vetores força tiverem mesma direção e o mesmo sentido. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante é o produto da massa pela aceleração, ou seja, a aceleração é igual à força resultante dividido pela massa. Isso quer dizer que a aceleração será tão maior quanto maior for a resultante. Mas a resultante de um vetor de 3 newtons com um vetor de 4 newtons, no máximo, vai ser 7 newtons, quando eles estiverem no mesmo sentido. E, no mínimo, será 1 newton, quando eles estiverem na mesma direção, mas com sentidos opostos. É o que acontece aqui neste último desenho que eu fiz. Se nós colocarmos na perpendicular 3 newtons com 4 newtons, o resultado vai ser algo entre 1, que é o mínimo, e 7, que é o máximo. E neste caso aqui dá 5. Como você encontra o 5? 3, 4, 5. Usando o teorema de Pitágoras. Esse triângulo 3, 4, 5 é famoso, não é mesmo? É bom que você o conheça. Se ainda não o conhece, estude o teorema de Pitágoras e os triângulos retângulos. Então vamos lá. O módulo da aceleração dessa massa vai ser menor possível se forem perpendiculares? Não. Vai ser o menor possível se tiverem sentidos opostos. Diz aqui que será o maior possível se eles tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. Gostei, é o que acontece aqui, neste caso, opção correta, portanto, B de bola. Considere dois corpos A e B de massas iguais a mzinho. Sobre A, atua somente uma força elétrica, de módulo Fe, e sobre B, apenas seu peso, cujo módulo é Fp. Os módulos das acelerações são, respectivamente, aqui é rápida a solução. Você sabe que a força resultante é o produto da massa pela aceleração, vetorialmente falando. Isso quer dizer que, se você quiser saber o valor da aceleração, será igual à força resultante
dividida pela massa. Pronto! A gente isola a aceleração e fica assim. O que a gente precisa então fazer? Lembrar que, se esta equação é verdade, a gente pode dizer que o módulo da aceleração é o módulo da força resultante dividida pela massa. Então vamos lá. No caso do corpo A, quem será o módulo da aceleração do A? Vai ser a força resultante sobre A, que é a força elétrica, dividido pela massa m. E no caso do B, o módulo da aceleração do B vai ser a força resultante sobre ele, que diz que é o peso, que ele chama de Fp, dividido pela massa. Aqui, perfeito, Fp sobre m, aqui, ó, e Fe sobre m. Na opção D de dado, a aceleração do A, força elétrica sobre a massa, e a aceleração do B, força, peso sobre a massa. E assim termina esta questão. Sobre a segunda lei de Newton, é correto afirmar que, opção A força entre duas massas pontiformes é proporcional à distância entre elas? Opção B, a força resultante em uma massa pontiforme é proporcional à sua aceleração. Opção C, a força resultante em uma massa pontiforme é inversamente proporcional à sua aceleração. Ou opção D, a força entre duas massas pontiformes é proporcional ao quadrado da distância entre elas. Bem, a segunda lei de Newton não fala coisa alguma sobre distâncias. A segunda lei de Newton nos diz que a força resultante que atua sobre uma partícula é igual à massa da partícula vezes o vetor aceleração. Como a gente tem a massa da partícula como uma grandeza constante, a gente pode dizer que a força resultante é diretamente proporcional à aceleração. Qual opção diz isso para a gente? B de bola. A força resultante em uma massa pontiforme é proporcional à sua aceleração. Considere um pêndulo construído com uma esfera de 1 kg, preso ao teto por um fio inextensível, completamente flexível e com massa desprezível. Note que essa massa se desloca dentro de um fluido, o ar, que exerce na esfera uma força de arrasto de sentido oposto ao seu vetor velocidade. De modo simplificado, a força de arrasto na esfera pode ser descrita como vetor F é igual a menos B vezes o vetor V, onde V é o vetor velocidade da massa e B é uma constante positiva. Assim, é correto afirmar que, no ponto mais baixo da trajetória, a força de arrasto é vertical, horizontal e o módulo. Como é que a gente vai conseguir fazer esta análise? Já vou te dar a dica. Observe que ele está falando que essa força de arrasto tem sentido oposto ao do vetor velocidade. Essa expressão já diz isso para a gente. Quando ele escreve que o vetor F vai ser menos um número positivo, menos um número positivo dá negativo, vezes o vetor velocidade. Mas se a gente quer saber em módulo, o módulo do vetor força vai ser o módulo de menos b, que é b, vezes o módulo da velocidade. Isso quer dizer que esta força de arrasto, F, vai ser tão maior quanto maior for a velocidade. Então, quanto mais rápido o movimento, mais intensa a força de resistência do ar. E onde é que, num movimento de um pêndulo, você vai ter a maior velocidade? No ponto mais baixo da trajetória. No ponto mais baixo, o vetor velocidade é horizontal. Então, o vetor força de resistência do ar também será
horizontal. Isso quer dizer que ou é B ou é C. Mas no ponto mais baixo, a velocidade tem o seu valor máximo. Então, a força de arrasto ou a força de resistência do ar vai ter também seu valor máximo. Assim, a opção correta para a gente é C de casa. Considere 2 instantes no deslocamento de um elevador em viagem de subida. Então, nosso elevador está subindo. O início, imediatamente após a partida, e o final, quando ele está imediatamente antes de parar. Suponha que apenas um cabo de aço é responsável pela sustentação e movimento do elevador. Desprezando todos os atritos, é correto afirmar que a força exercida pelo cabo na cabine no início, Fi, e no final, Ff, tem direção e sentido. Vertical para cima, para baixo, respectivamente como e quais as relações entre os módulos dessa força. E vamos observar aqui o esquema. Quando o elevador está parado, a velocidade é constantemente igual a zero, então a aceleração é zero. A força resultante deverá ser zero. Logo, a força feita pelo cabo equilibra o peso. Simples assim. Mas aí ele vai começar a subir. Para que ele comece a subir, é necessário uma aceleração para cima. Para isso, a força F deve ser maior do que a força peso. Isso vai fazer o elevador ganhar velocidade. E esta velocidade aqui está aumentando enquanto F é maior do que o peso, aceleração para cima. Mas, para chegar ao andar, você vai ter de perder esta velocidade. Para que você esteja subindo, mas a velocidade venha a diminuir, a aceleração deverá inverter o sentido, sendo para baixo. Para isso, a gente vai precisar reduzir a força de tração nos cabos, para que ela fique menor do que o peso e a força resultante seja para baixo. Lembre-se de que a aceleração está no sentido da força resultante. Como a gente não tem como ficar variando a força-peso com que a Terra atrai o elevador, a única força que será variada é a força de tração. Agora vamos às comparações. Se Fi deve ser maior do que o peso para que suba, comece a subir, e Ff deve ser menor do que o peso para que venha a frear, perdendo a velocidade e parar, obviamente, a força Fi será maior do que Ff. De tal maneira que a gente vai encontrar isso nas opções A, B e C. Só está errado aqui no D de dado. Douglas, e se eu quisesse chutar? Só eliminamos uma. Agora a gente deve ver qual é a direção e o sentido. Sempre vertical. Certo, Douglas? Tudo está dizendo vertical aqui. E agora? Vertical e para cima o tempo inteiro a força de tração. Então, vertical para cima nos dois casos. Opção correta, B de bola. Considere um trilho de via férrea horizontal com 2/3 de sua extensão em linha reta. Então, vamos lá, com 2/3 de sua extensão em linha reta. Já o restante forma um arco de circunferência. Considere que o comprimento total da via e o raio de curvatura do trecho curvo são muito maiores do que a distância entre os trilhos, ou seja, a distância entre os dois trilhos é desprezível. Suponha que nessa via um vagão trafega com velocidade constante em módulo. Então, velocidade constante em módulo. E que seu tamanho é muito pequeno comparado à extensão da via, ou seja, é um ponto material.
Considere que eventuais deslizamentos entre as rodas do vagão e os trilhos sejam tão pequenos que possam ser desprezados. Despreze também os atritos. Sobre as forças horizontais. Nos trilhos, no ponto da passagem do vagão, é correto afirmar que, no trecho reto, e no trecho curvo, ou no trecho reto é nulo e no trecho sinuoso a força, como é que serão essas forças? Vem comigo. No trecho retilíneo, onde a velocidade é constante em módulo, em direção e em sentido, a força resultante deve ser nula. Então, a normal equilibra o peso e não haverá nenhuma outra força a mais. Mas quando chegamos à parte curva, aí nós vamos precisar de uma força lateral apontando para o centro, também conhecida como resultante centrípeta, que os trilhos deverão fazer a fim de proporcionar a curvatura que nesse desenho está sendo para a sua direita. Entendeu? Então quando há curva, há força. Esta força centrípeta, que aponta para o centro, é perpendicular à trajetória, ou seja, perpendicular ao trilho. Então vamos lá. É correto afirmar que, no trecho reto, as forças horizontais nos trilhos, as forças horizontais nos trilhos, no trecho reto, são nulas, são nulas, são nulas. E no trecho sinuoso, são perpendiculares aos trilhos. Então, a opção correta, C de casa. Desde o início de 2019, testemunhamos 2 acidentes aéreos fatais para celebridades no Brasil. Para que haja voo em segurança, são necessárias várias condições referentes às forças que atuam em um avião. Por exemplo, em uma situação de voo horizontal, então temos o voo horizontal em que a velocidade da aeronave se mantenha constante. Perfeito. A gente já sabe que a força resultante é igual a zero. Velocidade constante, a resultante é igual a zero. Mas quem que é a força resultante? É a soma vetorial de todas as forças que atuam na aeronave. Então vamos lá. A soma de todas as forças externas que atuam na aeronave é não nula. Não, é nula. Então, a soma de todas as forças externas que atuam na aeronave é maior que seu peso? Não. A força de sustentação é maior que o seu peso? Não. A força de sustentação é aquela que deve equilibrar o peso, a que sustenta o peso. Não faz sentido. A soma de todas as forças externas que atuam na aeronave é nula. Agora sim, D de dado. Douglas, eu não entendi essa história aí da força de sustentação. Está aqui a aeronave, certo? São 2 forças, basicamente, que atuam na direção vertical. Uma delas é a força-peso, a outra força, que se deve ao movimento do ar pelas peças da aeronave, essa outra força é a força de sustentação. Ela deve equilibrar a força-peso para conseguir manter o voo na horizontal em linha reta. Suponha que 2 pessoas muito parecidas, com a mesma massa e demais características físicas, estejam sobre um colchão de molas. Gostei. Posicionando-se uma delas de pé e a outra deitada. Supondo que as molas desse colchão sejam todas helicoidais e com o eixo da hélice sempre na vertical, do ponto de vista de associação de molas, é correto afirmar que a pessoa que está em pé deforma mais ou deforma menos o colchão. E por que isso vai acontecer? Aqui eu coloquei a pessoa em pé e a pessoa deitada. Veja que a pessoa em pé vai atingir menor quantidade de molas do que a pessoa deitada. Eu coloquei neste exemplo a pessoa em pé
atuando, né, sobre uma única mola e a deitada em 5 molas. Na hora que a pessoa está aqui em pé, esta única mola deverá segurar a força peso que atua sobre a pessoa. Tudo bem, Douglas. A força elástica, como é que eu calculo? É K, que é a constante elástica da mola, vezes X, que é a deformação dessa mola. Ah, Douglas, mas esta força F1 aqui deverá equilibrar a força peso, certo? Que vale mg. Então, nosso kx1 vai ser igual a mg. O x1 é essa deformação aqui que ela sofreu, ó, o quanto ela ficou afundada. Isolando o x1, eu posso dizer que ele vale mg sobre k. Agora vamos para outra situação. Há mais molas segurando a pessoa, então eu vou ter 5 vezes F2 vezes igual a mg. Douglas, então 5 vezes a força elástica que vai segurar a força peso com que a Terra puxa essa pessoa para baixo. Verdade. Então 5 vezes Kx é igual a mg. Isolando x, ele fica igual a mg sobre 5k. Veja que aqui nós estamos com um valor de deformação que é 5 vezes menor do que o anterior. Por quê? Porque eu tenho 5 vezes mais molas. Quanto mais molas associadas em paralelo, menor será a deformação. Douglas, então vamos aqui. É correto afirmar que a pessoa que está de pé deforma mais ou menos. Como aqui eu estou dividindo só por K, ali eu divido por 5K, dividir por K vai me dar um resultado maior do que dividir por 5K. Certo. Então, eu estou deformando mais. Então, deforma mais o colchão, deforma mais o colchão. Menos não, menos não. Agora, em virtude de quê? De ela estar sendo sustentada por um menor número de molas. Sim, se comparada à pessoa deitada. Perfeito. A de avião é, então, a resposta correta. Ressaltando que essas molas estão em paralelo e não em série.